Olá, tudo bem? Aí, tudo bem? Boa tarde. Shalom. Amém, amados. Deus abençoe a todos. Boa tarde. A paz do Senhor Jesus. Bom, hoje realmente em meu coração estava o desejo de realizar uma live. Tanto assim que hoje eu vinha pensando, né? Fui para o lugar onde eu trabalho a entregar um documento. E no meu coração nasceu esse desejo de fazer uma live hoje, né? Já que estou com um pouco de tempo, né? Tenho treino hoje, às 8 horas, né? Então acho que vai dar para compartilhar algo assim da parte de Deus, né? Em nome de Jesus, e da minha parte também, como profeta, para você, como igreja, como filho de Deus, como servo, como ministro, como homem de Deus, como mulher de Deus, como alguém que ama escutar a palavra de Deus, amém? Então, assim, hoje eu queria compartilhar uma palavra assim, é como lembrar, porque já estamos, hoje é 1º de junho, né? Hoje é o 1º de junho do ano 2026, né? Na verdade, hoje se inicia a segunda metade, no caso, né? Ou se inicia, na verdade, né? O primeiro dia, né? Para finalizar a primeira metade do ano 2026, né? Porque hoje é 1º de junho. A primeira metade do ano 2026, né? Acaba dia 31 de junho, 30 de junho, né? E a segunda metade do 2026 começa o 1º de julho até dezembro, tá certo? Mas, como eu quero me antecipar, né, e acelerar o tempo em nome de Jesus, né? Neste ano eu tinha estudado algo sobre uma mensagem profética para o 2026, como seria o ano 2026, o quais acontecimentos viriam a acontecer neste ano a nível espiritual, profético da parte de Deus, né? Tanto assim que eu tinha pesquisado, né, e estudado, né, na Bíblia algo sobre uma guia profética para ministrar neste ano, um tempo bíblico da parte de Deus. Então, assim, não é uma mudança de calendário, né? Quando se iniciou este ano, é uma mudança de governo. Então, acredito que o ano 2026, ele iniciou-se com essa palavra, né? Um novo tempo de governo. Não é somente uma mudança de ano. Nós estamos vivendo um tempo realmente profético, um tempo realmente de Deus, um tempo bíblico, são tempos realmente do Espírito Santo, são tempos de mudança, um tempo onde Deus está levando a mudança, Deus está levando o seu povo, né, a novos níveis de mudança, novas estações de mudança, e todas as mudanças que Deus faz têm a ver com o governo, tem a ver com a autoridade, tem a ver com o domínio, tem a ver com o reino de Deus, amém? Tudo que Deus faz tem a ver com o seu reino, com a sua cultura, né, com a sua essência, né, com a sua natureza. Deus, a natureza de Deus é uma natureza de governo, uma natureza de reino, uma natureza de domínio, uma natureza de poder, uma natureza, né, celestial. Amém? Então, assim, glória a Deus, né? Então, esta mensagem, né, não nasceu de cronologias, né, humanas, senão de discernimento do Espírito Santo, né, sobre uma estação que já se começou, já iniciou, né, no início deste ano, né, para aqueles que vivem, né, segundo o tempo de Deus, segundo o ritmo do céu, o ritmo do reino de Deus, e não segundo o sistema, né? O ano 2026, este ano 2026, não está sendo, né, simplesmente um ano mais. Eu acredito que esse 2026 é um ano realmente marcante para muitos de nós, para muitos filhos, para muitos profetas, para muitos apóstolos, para muitos pastores, líderes de ministérios, de igrejas, grandes e pequenas. O ano 2026 é um ano realmente marcante.
Eu acredito isso, em nome de Jesus. Porque é um ano de transição, é um ano de mudança, é um ano de transição espiritual, onde Deus está transicionando a sua igreja. Deus está transicionando aqueles que estão buscando, aqueles que estão clamando, se desesperando por Deus, aqueles que estão tendo fome, sede pela presença do Senhor. Deus está levando a muito, Deus está levando a cada um daqueles que estão buscando a um tempo de transição. O ideal, o idôneo seria que toda a igreja, que todo o povo de Deus buscasse, né, caminhar nessa transição, buscasse entrar pela porta dessa transição profética, dessa transição espiritual, dessa transição sobrenatural, mas, aleluia, não depende de nós. Não é porque eu quero entrar nesse tempo, não é porque eu quero entrar nessa transição de Deus, é porque Deus, Ele quem vai e está levando a muitos a viver, a entrar, aleluia, num tempo de transição espiritual. Transição espiritual tem a ver com transição ministerial, com transição de propósito, com transição de destino. Deus está transicionando a muitos da sua igreja. Deus está marcando a muitos com essa palavra, transição. Só que o elemento chave nessa transição, um elemento de Deus, né, é o fogo de Deus. Essa transição Deus está gerando em muitos através do fogo, não de qualquer fogo, não de um fogo estranho, mas do fogo de Deus, o fogo do Espírito Santo, o fogo que vem de Deus, da presença do Senhor, um fogo que vem para confrontar e restaurar o altar. Altar fala de adoração. Altar fala de intimidade. Altar fala de família. Altar fala de devoção. Altar fala de obediência. Altar fala de sacrifício. Altar fala de morrer ao ego. Então, transição pelo fogo vem com confronto que vai levar a muitos e está levando a muitos a uma restauração do altar de adoração, de intimidade, de obediência. Presta muita atenção. Então essa foi a primeira coisa. É a primeira coisa que Deus falou que Ele ia começar a fazer neste ano ou a partir deste ano 2026. Então eu creio que já hoje, 1º de junho, praticamente na metade do ano, já Deus tem levado e está levando e está confirmando o que você está vivendo hoje. E eu quero ser portador de Deus, eu quero ser portador da palavra de Deus, eu quero ser um voceiro de Deus, eu quero ser boca de Deus para a tua vida, para te confirmar e para dizer que você está entrando pela mão de Deus, um tempo de aleluia, transição espiritual. Um tempo de mudança marcada pelo fogo de Deus, né, que vai levar confronto primeiro na tua vida. Não é através da tua vida, primeiro na tua vida e depois Deus, através da tua vida, vai levar, né, o confronto para a igreja, para que a igreja venha a ser restaurada. E restauração, irmão, tem a ver com cura, tem a ver com libertação, tem a ver com sanação, tem a ver com cura da alma, da mente, dos pensamentos, dos propósitos, tem a ver com obediência, tem a ver com sacrifício, tem a ver com que Deus está levando um povo a transicionar para um novo tempo com Ele, um novo tempo na sua presença, um novo tempo, porque Deus não pode, aleluia, te manter na mesma condição para receber ou para entrar nesse tempo de transição, nesse tempo do novo de Deus, né? Nesse tempo do tempo de Deus, né? Parece algo paradoxo. Deus não pode te levar e te adentrar no tempo dele se você não transicionou. Se o teu coração não está pronto para transicionar espiritualmente, se você não deixar que Deus te marque e te cele, né, com o fogo dele, e esse fogo fala de confronto para que você venha a ser restaurado. Restaurado, aleluia, na tua vida, na tua intimidade, na tua adoração. Deus precisa restaurar o altar da tua vida. Deus precisa restaurar o altar de muita gente, de muitas igrejas, ou da igreja, vamos falar assim, da igreja. Deus precisa restaurar. Deus está fazendo isso, mas Deus precisa que a pessoa, que a igreja se abra mais a Ele. Deixe que Deus restaure. Então, uma das coisas que Deus falou no início
e antes do início deste ano, Deus tinha falado que vem um tempo de um novo tempo, vem um tempo de transição, de mudança, de dimensão. Só que Deus fala que esse tempo é Ele quem vai levar a igreja, Ele quem vai levar a essa geração, a essas pessoas que estão buscando, que estão clamando, que se desesperam, que estão com fome, que estão com sede, que estão, aleluia, clamando por esse fogo, que são marcados, que são selados pelo fogo de Deus. Pessoas que vêm passando pelo confronto de Deus, aleluia, que vêm passando pelo tempo de restauração da adoração, onde a adoração está sendo um recurso muito importante e valioso, que sempre foi em Deus e para Deus. Então Deus precisa restaurar a adoração em muitos, a verdadeira adoração. A verdadeira adoração que Jesus falou. O Pai está procurando verdadeiros adoradores, porque é necessário que eu adore. Então Deus, aleluia, para encontrar e para levar a essa geração, a essas pessoas, aleluia, a esse novo tempo de transição espiritual, profética, sobrenatural, as pessoas têm que passar pelo tempo de transição, têm que passar pelo confronto, têm que deixar que o fogo queime eles, têm que deixar que o fogo sare, que o fogo liberte. Tem que entender que restauração do altar tem a ver com uma restauração de vida de dentro para fora. Uma restauração que vem com um fogo queimando, purificando, restaurando de dentro de mim, para fora de mim e através de mim. Em nome de Jesus. Então, primeira coisa, Deus vem com, aleluia, transição espiritual neste ano. Isso está acontecendo em muita gente. Muita gente hoje em dia, até hoje, 1º de janeiro, tem acontecido algo sobrenatural, que eles mesmos não explicam. Não tem como explicar, mas Deus tem levado a muitas pessoas, Deus tem levado você a transicionar espiritualmente. Você tem descoberto algo novo através do fogo de Deus. Deus marcou você através do fogo. Deus te confrontou. Tem pessoas que passaram neste ano até hoje, passaram por confrontos de Deus, por confrontos espirituais, que não é para destruir, é para restaurar. Deus tem confrontado a igreja, aleluia, com palavras pesadas, e quizás vai continuar fazendo isso. Mas é para que a igreja transicione, é para que a igreja conheça o fogo de Deus, é para que a igreja seja restaurada, curada na adoração. Porque a adoração não pode ser dada a Deus de forma impura, como um fogo estranho, manchada pelo pecado, manchada pelo erro, manchada pela humanidade do homem. Não. A adoração é verdadeira, tem que ser verdadeira. É em espírito e em verdade. Amém. Glória a Deus. Então, o ano 2026 até hoje tem sido um tempo, uma estação de retorno ao centro. Retorno ao centro. Eu tenho pregado isso, desde que começou este ano, eu tenho pregado sobre isso. É o tempo de retornar, de voltar, né? De revoltarmos a Deus. Jesus, ele é o centro do evangelho. Ele é o centro do cristianismo. Ele é o centro da minha fé. Ele é o centro do profético. Ele é o centro do apostólico. Ele é o centro do pastoral. Ele é o centro do evangelístico. Ele é o centro do magisterial. Jesus, ele é o centro. Então é o tempo, aleluia, de voltarmos, de retornar a Yeshua, ao centro. Então 2026 é um tempo, é uma estação de retorno ao centro. Aleluia, eu creio que neste ano 2026, até o mês de dezembro, até o final deste ano, muita gente, muitos líderes que estão desviados, que estão fora do redil, que estão fora do aprisco, muita gente que está ainda com a cabeça meio doida, Deus vai fazer com que eles voltem de novo à estação, aleluia, de retorno, que entrem a essa dimensão, a essa estação de retorno, para que possam voltar a Jesus, para que possam voltar ao centro, porque Deus ainda fará coisas maiores, e eu creio que o ano 2027 ainda será um ano ainda mais relevante. Eu acredito que, em nome de Jesus, 2027 será um ano de relevância da igreja. Eu creio que, profeticamente, falo como profeta, 2027, aleluia, será um ano de relevância, onde a igreja, através de Deus e pela mão de Deus, pelo fogo de Deus, será uma igreja mais relevante que neste ano, porque neste ano muita gente precisa voltar, aleluia, retornar, aleluia, ao centro. Precisa retornar ao centro, a Jesus, a Yeshua. Precisa entender que o confronto é necessário neste ano.
A igreja precisa entender que é necessário, aleluia, transicionar, é necessário ser confrontado, é necessário passar pelo fogo, é necessário ser restaurado, aleluia, em adoração. A adoração neste ano tem que ser restaurada. Na tua vida, no teu ministério, Deus precisa restaurar a essência da verdadeira adoração. Porque é o tempo de Deus, é a estação de Deus. É o tempo 2026 de voltar ao centro, de retornar. E a palavra-chave é arrependimento. Uma atitude não tem uma atitude mais nobre para voltarmos ao centro do que nos arrepender. Nos arrepender de quê, profeta? Nos arrepender de quê, missionário? Nos arrepender das nossas obras mortas. Obras mortas não é simplesmente adultério, corrupção, prostituição, pornografia. São obras mortas, são aquilo que não está, aleluia, inspirado, ou guiado, ou direcionado por Deus, nem pelo seu Espírito Santo. São obras mortas, obras do próprio homem, que vieram do coração do homem. Então, nós precisamos voltar a Jesus. Precisamos nos arrepender mesmo. Essa é a palavra-chave para retorno. É arrependimento. Não tem como tirar essa palavra, né, do manual do reino. Não tem como tirar essa palavra, aleluia, da cultura do reino. Não tem como tirar essa palavra do evangelho da cruz, do evangelho do reino de Deus. Não tem como tirar a palavra arrependimento. Porque arrependimento, aleluia, é a atitude que a igreja deve tomar, que eu, como cristão, preciso tomar sempre para voltar a Jesus, depois de eu ter feito coisas erradas, depois de eu ter feito coisas ou obras mortas que não foram inspiradas por Ele, que não foram aprovadas por Ele. E é por isso que muitas pessoas neste ano têm feito coisas, e anos atrás fizeram coisas, tomaram decisões, e hoje em dia não estão vendo resultados. Por quê? Foram obras mortas, foram obras que não foram guiadas por Deus, foram obras que foram guiadas pelo coração do homem, que é enganoso e terrivelmente corrupto e doente. Então, são obras que foram guiadas fora, longe do discernimento do Espírito Santo. Foram obras que foram feitas sem o discernimento, sem discernir a voz de Deus, sem buscar direção. Então, este ano, Deus está levando a muitos, aleluia, a retornar ao centro, onde se encontra, onde nós achamos direcionamento de Deus. O Espírito Santo, aleluia, ele declara que este 2026 será um tempo de reordenamento de prioridades. Prioridades espirituais. Prioridades do reino, prioridades da nossa cultura, prioridades sobrenaturais, prioridades proféticas, prioridades bíblicas, prioridades de Deus, prioridades que vêm do coração de Deus, prioridades de Jesus, prioridades do Espírito Santo. É o tempo de reordenamento. Deus está reordenando a sua igreja. Por que disse reordenamento, ordenar novamente? É porque a igreja tem ordenado. As pessoas têm ordenado a igreja, têm levado uma ordem, não vou dizer mentira, o homem tem levado uma ordem para a igreja, mas é uma ordem que não vem de Deus, é uma ordem que vem baseada em costumes, princípios, em moral, né, do homem, do próprio homem em si, normas, regras que vêm do homem, que têm sido ensinadas como se fosse de Deus, mas não tem sido de Deus. Então Deus precisa reordenar as prioridades à igreja, principalmente aqueles que estão na linha de frente, liderando, administrando as ovelhas de Yoshua, que ele é nosso pastor, amém? Então Deus precisa, aleluia, reordenar até o mês de dezembro. Deus precisa reordenar a sua igreja. Ele precisa trazer um reordenamento de prioridades espirituais. Não são prioridades carnais, não são prioridades humanas, não são prioridades deste mundo. São prioridades espirituais. Quando você fala que é espiritual, são sobrenaturais. São de Deus. São de Deus. Prioridades espirituais segundo Deus.
não segundo demônios, não segundo as hostes espirituais de maldade, não. Deus vai trazer, neste ano, Deus está trazendo, porque eu creio e profetizo que Deus está fazendo isso, um reordenamento de prioridades espirituais. Prioridades é aquilo que realmente vale a pena, que está em primeiro lugar. A prioridade, qual é a prioridade para a igreja hoje? Qual é a prioridade para você hoje? Qual é a tua prioridade? Qual é a prioridade de Deus para ti? Qual é a prioridade de Deus para a tua igreja? Qual é a prioridade de Deus para aquilo que Deus falou para você fazer? É isso que Deus está fazendo, é isso que Deus quer fazer e Deus vai fazer. Um reordenamento de prioridades espirituais. Mas é somente através do Espírito Santo. Ele quem declara isso. O Espírito de Deus. Então, 2026 será um ano de desmantelamento de estruturas. Desmantelamento de estruturas, aleluia, sem presença. Olha, eu gostei dessa parte. Desmantelamento de estruturas sem presença. É isso que venho falando. Que o homem está, né, trazendo uma ordem, trazendo estrutura, trazendo planejamento, trazendo uma maqueta de coisas, de planos, né? De visões de homem, mas não é de Deus. Então Deus precisa mudar as coisas. Deus precisa desmantelar, desativar toda estrutura humana, toda estrutura espiritual contrária às estruturas espirituais que foram estabelecidas pelo Espírito Santo de Deus ou pelo próprio Deus. Deus vai desmantelar as tuas estruturas. Deus vai desmantelar projetos que homens estão levantando, estão querendo fazer. Diz que para guiar a igreja, Deus não precisa da tua ajuda. Deus não precisa de estruturas humanas. Deus não precisa de estruturas deste mundo. Deus não precisa da estrutura deste sistema onde jaz o maligno. Deus, aleluia, Ele é Deus. Ele precisa que você entre na linha, aleluia, de Deus. Deus precisa que você se alinhe com o céu, com aquilo que Deus está falando. Então, se Deus vai desmantelar estruturas que não têm a presença de Deus, que não carregam a presença de Deus, eu vou dizer para você, isso vai doer para você. Isso vai te humilhar, vai te ofender, vai te magoar. Porque você não vai aceitar no momento, você não vai entender no momento. Porque teus planos, teus projetos, as tuas estruturas parecem boas. Parece uma boa ideia. Parece objetivos nobres. Parece. Mas Deus vai desmantelar estruturas que não carregam, que não vêm inspiradas pela presença de Deus, que não tem presença de Deus. E para Deus o que importa é a sua presença. E para aqueles que amam a Deus, o que importa é a sua presença. Se não tem presença, irmão, não vale a pena. Se não carrega a presença, se não tem a presença de Deus, não me importa. Eu falo isso por mim como profeta. Se não tem a presença de Deus, não me importa. Não lhe dou interesse. Não lhe dou valor. Porque Deus vai desmantelar estruturas que não carregam a presença de Deus. Então, 2026, pelo Espírito Santo, Deus vai reordenar as prioridades espirituais. Ele vai desmantelar estruturas humanas ou estruturas que não carregam a presença de Deus. E ele vai restaurar a intimidade perdida de muitos. Eu vivo falando isso, que quantas pessoas de 10 ou 15 anos atrás viviam uma vida cheia do Espírito Santo, queimando pelo fogo da presença de Deus, faziam obras sobrenaturais, eram usados fazendo milagres, eram usados em profecias, em palavras de edificação, em palavras de conhecimento, em palavras de ciência. Deus usava muita gente 10, 15 anos atrás. E Deus disse assim, eu vou restaurar a minha intimidade perdida em muitos. Em muitos. E eu entendo que não é em todos. Deus vai restaurar, aleluia, a intimidade perdida em muitos filhos. Em muitos filhos. Em muitos profetas. Em muitos pastores. Em muitos apóstolos. Em muitos evangelistas. Em muitos mestres.
em muitos diáconos. Deus vai restaurar a intimidade perdida. Perdida. Intimidade perdida é o pior que pode acontecer para mim e para você também. A intimidade perdida é o pior, é o pior. É o pior que morrer é não ter intimidade com Deus, é perder a nossa intimidade com Deus, é perder ou deixar de conhecer a Deus, é deixar de ouvir ao Senhor, é deixar de ouvir a voz de Deus. E Davi sabia isso. Davi sabia bem, perfeitamente sobre isso. Por isso que Davi falava a Deus: não retires de mim o teu Santo Espírito. Uma coisa eu te peço também, essa buscarei. Que eu esteja todos os dias da minha vida na tua presença. A presença é o que mais vale em nossas vidas. Evangelho sem presença, religião sem presença é simplesmente religiosidade, é morte, é obra morta. Então Deus vai restaurar, e Deus está restaurando a intimidade perdida em muitos, aqueles que querem, aqueles que amam a presença, aqueles que estão desesperados, aqueles que andam com fome e sede de ouvir a palavra de Deus. Deus vai restaurar intimidade na tua vida. Outra coisa que Deus vai fazer, e está fazendo neste ano 2026, até hoje, 1º de junho, Ele vai ativar pelo Espírito Santo. Ele vai ativar, aleluia, um remanescente consagrado. Um remanescente consagrado. Um remanescente de Nazireu, de Nazireus. Gente, homens, mulheres consagradas. Uma geração consagrada. Deus vai ativar novamente. Porque houve um tempo onde teve uma geração ativada. Teve uma geração realmente consagrada. Uma geração que queimava, que amava o Senhor. Que vivia na onda do Espírito. Que vivia guiado pelo fogo de Deus. Que se deixava usar por Deus. Que não tinha vergonha de Deus. Que não tinha medo do mundo, que não se calava perante o mundo, que não se calava perante o religioso. Deus vai ativar um remanescente consagrado, um remanescente de nazireus, homens e mulheres com a força do Espírito Santo, cheios de Deus, para fazer, para obedecer, aleluia, para levar o reino de Deus para as nações. Deus vai ativar você. Deus vai ativar. Esta palavra é de ativação para a tua vida em nome de Jesus. Recebe essa palavra. Deus vai te ativar como um remanescente consagrado que carrega o fogo. Que carrega o fogo de Deus. Aleluia. Então não será um tempo cômodo. Eu vou te falar, não será um tempo cômodo. Eu acredito que este ano 2026 não está sendo um ano de comodismo. Não está sendo um ano de onde você está confortável. Deus está incomodando muita gente. Deus está incomodando muitos pastores. Deus já tem incomodado muitos profetas e muitos apóstolos para fazer a obra do reino, para estabelecer o reino na terra. Né? Tem sido um ano de profundidades, né? De manifestações gloriosas de Deus, da presença. Então a igreja está sendo chamada. A igreja está sendo chamada a escolher entre a comodidade, entre a vaidade e viver como um nazireu, como um consagrado. Uma pessoa consagrada a Deus. Deus está falando contigo, assim como Deus falou comigo. Este ano está sendo para você um ano de escolher, um ano de eleger. Deus te coloca na tua mão, na tua frente. Escolhe ou a vaidade, ou o comodismo, ou viver consagrado. E eu vou te falar como um nazireu, como um profeta do Senhor. Viver consagrado não é viver sonhando, deitado no sofá. É buscar e clamar ao Senhor. É ser incomodado para orar. É ser incomodado para se afastar e buscar a presença de Deus. E não se calar perante o pecado. E não se calar perante o mornismo que existe na igreja brasileira hoje. E não ficar tolerando a vaidade, a promiscuidade, a falsa religiosidade, o falso reino, falsas revelações. É isso que significa ser um consagrado.
cumprir o propósito para o qual você é consagrado. É isso que é um consagrado, é isso que é um nazireu, que significa consagrado. Então Deus está chamando a uma geração para escolher, para decidir entre a vaidade, entre o conforto, entre a comodidade e viver consagrado. Um tempo de consagração, uma vida de consagração, um ministério de consagração, um propósito de consagração ao Senhor. Chega de viver de aparência. É o tempo de viver na presença, homens. É o tempo de viver na presença. Chega de aparência. Chega de máscara. Chega de filtro. Chega de pseudo-ministério. Chega de pseudo-evangelho. É o tempo da presença de Deus prevalecer nesta geração. É o tempo da presença do Espírito Santo prevalecer na minha vida e na tua vida. É o tempo do reino de Deus. É o tempo de manifestarmos o reino. É o tempo de estabelecer o reino. É o tempo de destruir todo o sistema diabólico através do Espírito Santo. Através da pregação da palavra de Deus. Através da intercessão profética. Através da declaração profética com autoridade. É o tempo de vivermos como consagrados a Deus. De forma real. Sem mentira. Sem aparência. Em nome de Jesus. Sem mentira. Sem aparência. E para isso, você tem que renunciar a ouvir as vozes que estão ao teu redor. É o tempo de ouvir somente a voz da presença. É o tempo de ouvir somente a voz do Espírito Santo. De ser guiado pela presença de Deus. Porque é um tempo de guerra. 2026 está sendo um tempo de guerra. Até hoje, é o que eu diga. Tem sido um tempo de batalhas espirituais. De guerras espirituais. Mas também tem sido um tempo de vitórias. Glória a Deus. De vitória sobrenatural. Onde Deus tem nos dado vitória. E Ele vai continuar dando vitória. Mas não te esqueça. 2026 ainda não acabou. E será um ano de guerras, de lutas espirituais até o final deste ano. Mas Deus até o final também vai te dar vitórias. Mas depende de você se posicionar. Depende de você decidir. Depende de você escolher entre viver consagrado para Deus e renunciar ao comodismo, renunciar a toda vaidade, renunciar àquela aparência. Em nome de Cristo Jesus. É o tempo de lutar, de guerrear, de tomar as armas espirituais, para que assim Deus possa nos dar a vitória. Para que se você possa obter a vitória, porque as vitórias são conquistadas. Deus está na nossa frente, mas quem tem que lutar somos nós. Você, eu, precisamos guerrear, lutar para obter a vitória. Para obter a promessa, para obter as nossas bênçãos que Deus já prometeu para nós. Amém? Então, o incremento das lutas está acontecendo. O incremento das batalhas está acontecendo. As batalhas estão acontecendo, se estão incrementando a cada dia, espiritualmente falando. Mas não é para destruir, porque eu estou vivo até hoje, graças a Deus. Até hoje, já cheguei até o 1º de junho. Estou aqui dizer que não é para me destruir, né? Não é para me destruir, é para possuir a terra, é para possuir territórios espirituais, é para possuir as bênçãos, é para possuir promessas, é para possuir aquilo que Deus já tem para nós, é para possuir a presença do Senhor. Aleluia. Mas temos que guerrear, temos que nos posicionar. Você tem que decidir guerrear em nome de Jesus. Tem vezes que pessoas oram por você, tem vezes que eu vou orar por você. Mas normalmente, cada quem tem que lutar. Porque, irmãos, eu aprendi desde criança. 30 anos atrás eu aprendi. A salvação é individual. Então, individualmente, você tem que ler, tem que lutar, tem que guerrear, tem que batalhar, tem que se levantar pela tua vida, pelas tuas vitórias, pelas tuas bênçãos. Você tem que lutar. Deus já preparou, sim, mas você tem que lutar, tem que guerrear, tem que decidir se vestir com as roupas de guerras. Com essa armadura de Deus. Em nome de Jesus. Autoridade já nós temos. Em Cristo Jesus. No nome de Jesus. Pelo sangue de Jesus. Pela palavra de Deus. Nós temos já autoridade. Deus nos deu autoridade. Só basta usá-la. Só basta ter fé. E crer que Deus está diante de nós. E confiar que já nós
Aleluia. Antes de pedir qualquer coisa, já Deus nos deu a vitória. Amém? Então Deus nos deu autoridade espiritual. Uma autoridade madura. Não autoridade de moleque, uma autoridade madura. Para filhos maduros. Amém? Deus já nos deu discernimento pelo Espírito Santo. Deus vai desatar esse discernimento ainda mais, ainda maior. Deus precisa, eu creio que Deus, eu também creio que a igreja precisa clamar e buscar o discernimento profundo no Espírito Santo. Em nome de Jesus. Porque discernimento espiritual profundo não é intuição humana, não é achismo, não é aquilo que você acha. Ah, eu acho assim, eu acho que... Não, não é intuição. Discernimento de Deus profundo é discernimento. É Deus falando, é Deus disse, isso é assim, esse é mentira, esse é homem mentiroso, esse é um falso profeta, esse é um falso pastor, esse é um falso líder, ele está mentindo, essa palavra não é de Deus. Deus está aqui neste lugar. Eu sinto a presença de Deus, aleluia. Eu vi aqui a presença de Deus. Discernimento puro, claro e nítido. Não é intuição. Não é intuição. É Deus em nossos olhos espirituais. Então eu creio que em 2026 Deus vai desatar um sentimento de temor. O espírito de temor Deus vai desatar em nossos corações. Eu creio como profeta que é necessário que o espírito de temor se libere em nós. Para que a igreja já não esteja brincando com Deus. Para que a igreja não brinque a ser igreja. Para que a igreja não brinque com Deus, nem brinque com as coisas sobrenaturais e santas de Deus. Para que a igreja não misture o santo com o profano. Não misture as coisas de Deus que são santas, sagradas, puras, celestiais, com o mundo, com o sistema. Deus não precisa disso, de nada disso. Deus não precisa do sistema. Deus não precisa de mistura. Porque Deus é puro, Ele é santo, Ele é perfeito, Ele é completo. Ele é autêntico, aleluia, Ele é integral, Deus é Deus. É por isso que quando eu falo assim, se eu tenho Deus, eu tenho tudo. Eu tenho tudo. Eu não preciso brincar com Deus. Tem que acabar essa brincadeira com o Senhor. Tem que acabar com isso, em nome de Jesus. Eu creio isso. Que vai acabar esse tempo de imaturidade, de molecagem espiritual. Vai acabar. A igreja tem que entender que Jesus está voltando e que o tempo de brincar tem que acabar. 2026 está falando isso. É o tempo de chega, de parar de brincadeira com Deus. De zombar com Deus. De zombar das coisas santas. De zombar do santo, do sagrado. É o tempo, chega de brincar. Chega de zombar de Deus. De Deus não se zomba, igreja. De Deus não se zomba, meu irmão. De Deus não se zomba. Tudo que você planta, você vai colher. Em nome de Jesus, você vai colher mesmo. Então, a igreja tem que parar de brincar. Tem que parar de brincar com aquilo que é santo. Com aquilo que é puro. Com aquilo que é eterno. Com aquilo que é Deus. Em nome de Jesus. Outra coisa que 2026 está fazendo e está acontecendo é Deus está restaurando e restituindo a intercessão profética. A intercessão, como aqui, como esse ventre do avivamento. Não existe avivamento sem intercessão. O avivamento que o Brasil espera vai vir de clamores proféticos, de clamores intercessórios, de orações, de gemidos profundos, de gritos profundos, de pessoas que ouvem a Deus, que clamam ao Senhor, que ouvem o gemido do coração do Pai. Intercessão profética, intercessão. Deus está restaurando e restituindo de novo para a igreja. Homens e mulheres, aleluia, guerreiros e intercessores, que são aqueles que geram um avivamento nos seus ventres. Os intercessores são tão importantes como um profeta, como um apóstolo. Os intercessores. Eles jogam um papel muito importante como um ventre espiritual para o avivamento, que vai gerar o avivamento. Intercessores. E intercessão profética. Em nome de Jesus. Se você achava
Que ser intercessor não é grande coisa, irmão. Vou te falar, não busques a Deus pelo título. Não busques a Deus pelo reconhecimento do homem, humano. Busca o Senhor e obedece naquilo que Deus, onde Deus te colocou. Seja fiel a Deus. Seja fiel ao Senhor. Seja fiel ao Espírito Santo. E é o tempo de te levantar novamente. Deus te levanta novamente. Deus te chama novamente. Deus te convoca novamente. Intercessor, levanta-te, porque através de você, Deus, aleluia, vai gerar um avivamento no Brasil. Deus vai gerar um avivamento na sua igreja, em nome de Cristo Jesus. Levanta-te, começa a clamar, começa a, aleluia, a gritar, a sentir os gemidos do Espírito Santo de Deus. Começa a clamar, a chorar e a orar com o coração de Deus. A sentir as batidas do coração de Deus. Deus restaura o ministério de intercessão na sua igreja neste ano. Deus está fazendo isso. Deus está fazendo isso em nome de Jesus. Interessante é que os intercessores são aqueles que não se importam com o movimento. Eles estão escondidos muitas vezes. Eles se importam só com a presença. E intercessor profético, intercessor genuíno, se importa só com a presença. Porque da presença eles sugam palavras, eles recebem, aleluia, de Deus, eles recebem desenhos de Deus, eles recebem, aleluia, maquetas de Deus e levam para a igreja, levam para os líderes, levam para os pastores, e os pastores passam isso, a ideia de Deus, para a igreja. Então, uma geração intercessora é aquela geração que não se importa com o movimento, que não se importa com luzes, que não se importa com fumaças, que não se importa com luzes coloridas, que se importa só com a presença de Deus. A presença de Deus não se importa com nada disso, não depende de nada disso. Aquele que entra se importa só com a presença do Senhor. Não queremos movimento, queremos tua presença. Eu não quero mais movimento, eu quero a tua presença, Senhor. Esse é o clamor de um intercessor genuíno. Não queremos plataforma. Queremos ver a santidade na igreja novamente. Não queremos microfone. Aleluia. Queremos a glória. Queremos a cruz. Queremos a cruz. Não queremos glória para nós mesmos. Queremos a cruz de Cristo. A cruz que Cristo Jesus falou assim: quem queira vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Não busquem pessoas que buscam a glória sem cruz. Eu quero a glória. Para mim, a glória é Cristo. É Deus. É tudo que Ele vai dar. Mas você tem que buscar carregar a sua cruz. Evangelho sem cruz é simplesmente um modismo. É um clubismo. Cristianismo sem cruz não é cristianismo. Vida com Deus sem cruz não é vida com Deus verdadeira. Ministério sem cruz não é ministério. É uma ação social. A cruz é o que marca a diferença. De que adianta ter unção sem tomar a tua cruz? Glória sem cruz. Né? Nós não queremos glória, nós queremos a cruz. Queremos glória com a cruz também. Em nome de Cristo Jesus. Porque onde há intercessores, há despertar. Né? Há um despertar. Despertar profético, despertar espiritual. Há fome de Deus. Deus desperta, Deus desata. Deus começa a despertar o sentimento de fome, de sede pela sua presença. E outra coisa, Deus restaura a família. O principal altar onde Deus precisa e onde Deus quer se manifestar é na família. O altar familiar, aleluia, restaurado através da intercessão. O altar da família é restaurado, é composto ou recomposto pela intercessão. Em nome de Cristo Jesus. Eu já falei que Deus vai restaurar a adoração, que é necessário, que Deus está fazendo isso neste ano 2026, porque Ele vai causar uma hecatombe espiritual no próximo ano, 2027, em nome de Joshua. Por isso que a adoração provoca a manifestação.
Deus vai restaurar a adoração neste ano. Em muitas igrejas, em muitos ministérios, em muitos ministros. Deus precisa restaurar a verdadeira adoração. Deus precisa restaurar o altar caído da adoração. Deus precisa restaurar e levantá-lo novamente para que através deste ano, para que 2027 seja um ano onde Deus provoque grandes manifestações de poder, de cura, de milagres, aleluia, de salvação. Deus precisa restaurar a adoração. Porque quando Deus restaura a adoração, é restaurada a fé na igreja. É restaurada a fé na igreja. A fé nos filhos. A fé nos ministros. A fé de crer naquilo que não se vê. A fé de crer, de chamar à existência as coisas invisíveis para que se tornem visíveis. Através da adoração, se restaura a fé. E a fé restaura adoradores. Aleluia! Precisamos voltar ao centro. 2026. Deus fala neste ano. Você precisa voltar ao centro. Precisa voltar ao centro. Porque quando você volta de novo ao centro, Deus libera as manifestações. Deus libera manifestação. A tua adoração liberará poder de Deus. A tua adoração no altar, da tua intimidade, da adoração liberará poder de Deus. Abrirá os céus. Provocará a manifestação de Deus. Lembre-se de Elias, naquele monte lá, confrontando os falsos profetas. Era um só profeta genuíno, contra 400, ou 800 na verdade. E ele sozinho adorou ao Senhor. Levantou o altar, restaurou o altar, colocou tudo que tinha que ser, fez o que tinha que fazer e fez. Invocou, clamou o nome do Senhor. E Deus abriu o céu e liberou e desatou fogo de Deus e autoridade profética para matar, para destruir, para desmantelar as obras do falso profético, as obras do inferno, as obras de Baal. E o fogo veio para matar, para arrasar, para destruir as obras do inimigo. O céu se abre quando a adoração é restaurada, quando a adoração é genuína, quando a adoração é verdadeira. Aleluia. Uma adoração de verdade, ela é profética, ela restaura, ela traz quebrantamento, ela desata governo e autoridade de Deus. Uma adoração de verdade restaurada manifesta e provoca liberação, libertação. Libertação. Por que eu falo que ele provoca a libertação? Porque no momento da adoração, quando você está adorando de verdade, você é liberto, você é curado. E Deus desata a cura. Deus libera poder para libertar aquele que está perto. Deus libera milagres, curas divinas, curas sobrenaturais. Deus autoriza a visitação de anjos em nosso meio. Deus autoriza e abre os olhos espirituais para que nós vejamos e enxerguemos o celestial ao nosso redor. Através de uma vida de adoração. Através de uma adoração que provoca as manifestações sobrenaturais. Neste ano, ou a partir deste ano, acredito que esta parte que eu vou falar agora vai acontecer a partir desta segunda metade deste ano 2026. Deus está refinando profetas genuínos. Deus está refinando profetas genuínos. Profetas que não são exibicionistas. Que não estão para exibir o talento. Que não estão para exibir profecia. Para exibir o dom. Profetas refinados. Profetas maduros. Que vêm do processo. Que vêm do fogo. Que vêm da presença. Que vêm da intimidade. Aleluia. Que vêm de adorar. E de uma vida de adoração. Que vêm da restauração. E que entendem que quem tem que brilhar é Deus. Quem tem que aparecer é Deus. Onde o meu nome
tem que morrer para que o nome de Yeshua somente brilhe e apareça em nome de Jesus sobre a igreja. Deus está refinando uma geração profética. Deus está refinando pessoas, homens, mulheres que não busquem se exibir, que não busquem aplausos, que não busquem bajulação e bajuladores, e que não bajulem ninguém. Profetas refinados, uma geração refinada. Aleluia. Que não busca plataforma, que ama a presença, que não busca fama, que busca que o nome de Yeshua seja glorificado. Isso me lembra que quando eu pregava nos ônibus lá em Manaus, em Amazonas, eu nunca falei meu nome nos ônibus, nunca falei meu nome. Por quê, gente? Por que eu fiz isso? Parece algo meio esquisito, né? Só porque eu entendi assim que se foi Deus que me mandou a pregar nos ônibus e anunciar o reino de Deus, a levar cura como já levei, então meu nome não precisa aparecer. Mas o nome de Jesus, ele apareceu, ele brilhou, ele manifestou, ele curou, ele sarou, ele abraçou, aleluia. Ele confrontou, ele ministrou. É o nome de Jesus que tem que aparecer, não é o teu nome. É o nome de Yeshua HaMashiach, não é o nome de César, não é o nome do profeta, não é o nome do apóstolo. É o nome de Yeshua HaMashiach, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que é santo, santo, santo. Esse é o nome, nome que está por em cima de todo nome. Esse é o nome que tem que aparecer. E esse é o nome que esses profetas genuínos, ou que essa geração profética estão buscando e estão levando e vamos levar. E vamos exibir o nome de Yeshua, o poder do nome de Jesus. Porque nós não buscamos fama. Nós buscamos a presença. Nós buscamos a presença. Nós falamos pela presença. Não nos falamos pela fama. Falamos pela presença. Em nome de Jesus. Outra coisa, outro ministério que tem que ser restaurado ou ativado novamente é o ministério do evangelista. O ministério do evangelismo tem que ser ativado. O profeta, ele cumpre a sua missão. Ele libera o desenho de Deus, ele libera o que Deus está falando, ele fala o que Deus manda falar. Ele anuncia para a igreja principalmente, ele anuncia para as nações que Deus é Deus e ele vai fazer o que ele já disse que ia fazer. O pastor, ele cuida, ele administra as ovelhas do bom pastor. O apóstolo, ele edifica junto com o profeta. Ele libera a paternidade junto com o profeta. Ele libera os princípios firmes do reino de Deus. Ele manifesta a paternidade. Ele leva a cura para a casa de Deus. Aleluia. Ele envia aqueles que são chamados debaixo da direção do Espírito Santo. Mas o ministério evangelístico são esses que têm que sair das quatro paredes. O ministério evangelístico não é para evangelizar a igreja nas quatro paredes. O ministério evangelístico é para sair fora, para as praças, para as ruas, para as favelas, para os hospitais, para as faculdades, para as universidades. O ministério evangelístico tem que ser ativado novamente na igreja. Em nome de Jesus. Com fogo, com poder, com autoridade, com compaixão, para levar o assim diz o Senhor, para levar, aleluia, Jesus, para levar o evangelho de salvação, para levar o evangelho da graça. Os evangelistas têm que ser ativados. Tem que ser ativado. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Então, irmão, este ano 2026 está sendo um ano dos anos. Um ano de preparação, de transição. Escuta muito bem, compartilha essa mensagem profética 100% para teu líder, nos teus grupos. Compartilha em nome de Jesus, por favor. Para a honra e glória do nome de Jesus. Porque eu creio que muita gente precisa saber o que Deus está planejando, o que Deus está fazendo e o que Deus vai fazer.
Aleluia. Eu fiz uma declaração profética no ano, não me lembro se eu fiz no início do ano, mas eu quero liberar para você. Este ano, irmão, será o ano, aleluia, onde os altares serão restaurados. Já falei isso. Os intercessores serão despertados, estão sendo despertados. Aleluia. Adoradores estão sendo reativados, entendidos e incendiados pelo fogo de Deus. Um ano onde a igreja precisa deixar de correr atrás dos homens. Eu já preguei sobre isso. Chega de buscar, de correr atrás de homens. Não estou dizendo que se sente somente, é verdade, somente em Deus, que não busque mais o teu pastor. Busca sim, mas foca-te na presença. Busca a presença. Eu tenho certeza, meu irmão. Tenho certeza, minha irmã. Tenho certeza, pastor. Que se vocês, meus irmãos, buscam a presença, se focam em buscar a presença, vocês vão ter a direção certa, a palavra de Deus, junto com a Bíblia. Busca a presença, busca a direção, busca o Espírito Santo, busca ouvir, fala para Deus, desperta, destampa meus ouvidos espirituais e me dá a direção, aleluia, me dá a palavra, me dá o que eu preciso para levar para as pessoas, em nome de Jesus. Incendeia meu coração com esse fogo. Chega de correr atrás de homens. Chega! Em nome de Cristo Jesus. A Bíblia, eu entendesse que Deus tem ciúme de nós. Ele tem ciúme de nós. É Ele que deseja ser buscado. É Ele que deseja que você busque Ele. E as pessoas estão buscando a Deus em primeiro lugar. Tem pessoas que amam buscar homens, que amam pregadores, amam pregações, amam buscar, mas não buscam a Deus, não buscam a presença. O ano 2026 é para te dizer que Deus está transicionando a sua igreja para que volte ao centro a buscar a presença, que volte a Jesus e que chegue, que pare de buscar a homens, que pare de correr atrás de homens. Busca a presença, busca a Yeshua. Ele é o princípio e o fim. Ele é o primeiro e o último. Ele é o centro, porque dele, por ele, para ele e através dele são todas as coisas. Então busca, porque Jesus, ele é o eixo. Ele é o centro do evangelho. Ele é o centro aleluia, do cristianismo, da minha vida e da tua vida. Pelo menos da minha vida. Eu sou falho. Sou limitado, sou pecado, mas Jesus, ele é o eixo. Ele é o centro. E eu sempre preciso buscar Ele. Sempre vou precisar voltar ao centro. A igreja precisa voltar ao centro. A igreja daqui do Brasil precisa voltar a Jesus de verdade. Precisa voltar a buscar a Jesus de verdade. Sem fachadas, sem fingimento, sem filtro, sem vaidade. Sem buscar a fama dos homens. Buscar a Deus. Enquanto ele, aleluia, ele se deixa achar. Buscai-me e vivereis. É isso que disse Deus. Quer avivamento? Busca o Senhor. Comece a clamar, comece a interceder, comece a gemer. Porque Deus, para o próximo ano, né? Como disse o pastor, o apóstolo Alessandro Cavaleiro, meu pastor, quem se antecipa governa, mas eu quero, pelo Espírito Santo, liberar essa palavra. Deus está preparando a sua igreja. Porque o próximo ano, 2027, será um ano onde Deus vai provocar manifestações sobrenaturais. Deus vai provocar a sua igreja a viver, a manifestar poder do sobrenatural no nome de Jesus. Em nome de Jesus. Essa palavra queria ficar selada nas esferas espirituais em nome de Yeshua e pelo sangue de Jesus. Eu quero profetizar que Deus está preparando você para viver um tempo do sobrenatural, um tempo maior a partir de hoje, no agora de Deus. No agora de Deus. Deus está preparando para te levantar, para que você seja alguém que provoque o sobrenatural, para que você seja alguém que provoque as manifestações divinas sobre a terra, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então eu quero deixar essa palavra para você, para nós, da parte de Deus. Amém, irmãos?
Então que seja o Espírito Santo sendo glorificado, que o nome de César desapareça, mas que o nome de Yoshua, Hamashiach, ele apareça, ele se manifeste, ele se revele, que a presença se revele a você e se revele a mim também, mais ainda, porque eu creio que vem um tempo de prosperidade espiritual, vem um tempo onde Deus vai prosperar a revelação, vai prosperar as manifestações, vai prosperar, aleluia, o ativar dos dons. Eu creio, mas lembra-te que existe um inimigo que anda ao derredor, tentando destruir, tentando matar, tentando roubar a tua bênção, tentando penetrar na tua vida para te destruir, para destruir o teu chamado. O inimigo não está brincando a ser inimigo. O diabo não brinca a ser diabo. Então não brinque a ser crente. Não brinque a ser filho de Deus. É o tempo de se enseriar com Deus e de entrar, aleluia, nesse tempo de transição, para que no tempo que Deus preparou, no novo tempo, Deus vai usar a tua vida e a minha vida também para ser um manifestador que provoca o sobrenatural, que provoca o milagre, que provoca avivamento. Em nome de Jesus, Deus te abençoe. Declaro o shalom de Deus. Profetizo sobre a tua vida o shalom de Deus com a minha boca profética. Profetizo o shalom de Deus e que nada estará quebrado, nada estará faltando, nada estará fora do lugar sobre a tua vida e sobre a minha vida, em nome de Cristo Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus faça resplandecer esta palavra sobre a tua vida, no teu coração, e o rosto dele venha brilhar sobre ti, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Assim disse o Senhor para você. Lembra, Deus está falando. Quem tem ouvidos, ouça o que Deus está falando. Amém?